Possível. Tá Vamos esperar um certo? pouquinho, Arnaldo. Já não deu 7h30, não. Vamos aguardar um pouquinho aí. Não deu mais 7 minutos, não, né? Vamos esperar um pouco, então. Que só um Isso. minuto. Põe no modo da apresentação agora. Então, já coloquei. Tá aparecendo ou não? Não. Não? Então, peraí, deixa eu Sim, mudar ó, lá em cima, que eu acho que é ali que tem que mudar. Só um segundo. Vê se agora vai. Espera só um instante. Agora sim. Oi? Perfeito. Ok. perfeito. Vamos lá. Olá, gente, boa noite. A maioria me conhece, meu nome é Rafael, sou fellow da cirurgia refrativa e ceratocone pelo Instituto de Ciências Médicas. Hoje eu vou falar de um tema um pouco complexo, cirurgia refrativa e estrabismo. Eu tentei enxugar o máximo que tem na literatura para ficar mais na nossa prática, para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Indicações. Deixa eu só fechar um negócio na tela. Exotropias acomodativas e as parcialmente acomodativas. As exotropias acomodativas são aquelas que corrigem o desvio quando a gente coloca o óculos, igual o exemplo da imagem aí. Nessas duas, as duas vão ter a relação CA sobre A alta. As exotropias e em casos de anisometropias. Como que a gente começa lá na avaliação pré-operatória da cirurgia refrativa e do estrabismo? Primeira coisa, tem que avaliar a ambliopia. Muitas das vezes pode ser indicado de uma forma equivocada. A gente acaba submetendo o paciente a uma cirurgia e ele já tem aquele olho amblíope, não vai melhorar na cirurgia, acaba se tornando um trauma para ele. Astenopia, avaliar o caso de diplopia, das forias e os tratamentos que já foram prévios feitos. É muito comum também a gente indicar uma cirurgia, o paciente já está com aquela acomodação ali, acostumado com aquilo, e você acaba desencadeando uma diplopia ou uma falta de fusão também no pós-operatório, porque ele já estava acostumado daquela posição e você acaba causando uma outra quando você faz a cirurgia refrativa. Então tem que tomar muito cuidado. Sempre avaliar cover test e o títimos. Vamos lá. A exotropia acomodativa, que é aquela que corrige com o óculos. Quando indicar acima de 18 anos, sempre a correção total da hipermetropia, e nos artigos falava de correção de uma hipermetropia de até 5 dioptrias. Acima disso não era recomendado. A parcialmente acomodativa, que é aquela que não corrige totalmente com óculos. A gente deve avaliar a correção em dois tempos. Primeiro, fazer a cirurgia refrativa e, no segundo tempo, com o estrabólogo, corrigir o estrabismo residual. As exotropias. Atenção com as esoforias associadas a... Desculpa. Atenção com as esoforias associadas com anisometropias. Avaliar a capacidade de fusão pré-operatória. Os testes que eu até... O Titmus e o Cover test. Binocularidade e estereopsia. Para justamente não causar o que eu falei. A gente faz a cirurgia refrativa e o paciente acaba perdendo a fusão e começa com uma diplopia e fica bem satisfeito. Quando que a gente vai operar criança? Esse tema é bem controverso na literatura. Eu peguei esse artigo aí, que ele era o mais sucinto para a gente conseguir entender, que é das Clínicas Pediátricas da América do Norte, de 2014. A indicação dele é ambliopia anisometrópica, tratamento convencional com óculos ou tampão que já tenha sido feito e não tenha tido sucesso, alto erro refrativo bilateral e tratamento em menores de 9 anos é preferível por maior capacidade de desenvolvimento visual. Ou seja, operar um pouco mais precoce seria preferível nesse caso. A cirurgia refrativa já pede isso para todo paciente, mas no caso de estrabismo, mais atenção ainda, avaliando individualmente cada caso. E a técnica que a gente deve utilizar? Os estudos não mostram uma preferência ou benefício de uma técnica em relação à outra, nos casos de estrabismo. A gente acaba usando o que já é o habitual mesmo. Prefere LASIK para casos de hipermetropia e PRK para casos de miopia. Das complicações pós-operatórias, a diplopia, tem sempre que a gente distinguir monocular de binocular, descompensação de desvios. Nesse caso, a gente tem que avaliar subcorreção, ou se foi um desvio não diagnosticado anteriormente, ou um aumento da hipermetropia. Das complicações, como é que a gente vai abordar? Quando tem um desvio precoce, a tendência é aguardar. Pode ser uma subcorreção, sendo a correção da hipermetropia residual. Quando é um desvio tardio, pode ser uma progressão da hipermetropia latente. A gente aguarda a estabilidade do resultado para só depois reoperar.
Das complicações pós-operatórias. Se não pode reoperar a córnea, deve-se aguardar a estabilidade refracional e a topografia, e aí sim vai corrigir o desvio com o estrabólogo. As anisometropias pós-operatórias. As forias se tornam mais frequentes ou se tornam as próprias tropias. Diplopias. Ocorre a perda da capacidade fusional, troca do olho fixador e melhora da visão do olho anisométrico, que é mais comum no alto míope. O que a gente faz? Corrige o residual, uso de óculos ou lente de contato, ou também pode optar por operar o desvio, quando acontece esse tipo de caso. Atenção especial na báscula cirúrgica, no caso de estrabismo. Pode ter complicações semelhantes às causadas pela anisometropia. Sempre fazer o teste antes de operar. Sempre bom testar o paciente lá, bota uma lente de contato nele, pede para ele dar uma volta para ver se ele vai suportar e se ele vai adaptar a báscula. Vamos lá, é um tema bem enxuto para a gente não aprofundar tanto no caso de estrabismo e mais no caso da cirurgia refrativa relacionada ao estrabismo. Algumas considerações. A cirurgia refrativa em pacientes estrábicos é sempre um desafio, igual o Reinaldo já falou para a gente antes da aula. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Conversar muito com o paciente antes da cirurgia e orientar sobre o quadro e as possíveis complicações. A gente tem que ter uma atenção especialmente com os hipermétropes. Bom, as minhas referências foi o que eu consegui enxugar aí e trazer Perfeito, para a Rafael. gente Esse do tema estrabismo. realmente ele não. Ele é um pouco complexo. Ok. Ok, Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais? Reinaldo. Eu acho que o dele caiu. Não, tá aqui. Não, Então, eu enquanto o esqueci. Reinaldo. Não, eu coloquei o fone no silencioso. Arnaldo, deixa eu fazer o comentário final, para que o pessoal possa também desenvolver um Ok. raciocínio em cima desse tema. E eu gostaria que você também fizesse suas observações. No final, eu falo aquilo que não tiver sido abordado, ok? Então, alguém quer Perfeito. fazer alguma Então, pergunta para pessoal, o como Rafael? Alguém quer fazer algum você comentário? já comentou anteriormente. Bom, pessoal, então vamos lá. Então. Cirurgia refrativa e estrabismo, na realidade, é o seguinte: a maioria dos pacientes estrábicos, a maioria deles são pacientes hipermétricos. E muitas vezes o estrabismo está na fase de adolescência, e como o Rádio já comentou, muitas vezes são crianças portadores de tropias e porias. Então, o passo inicial em avaliação para possibilidade de cirurgia refrativa é você realmente fazer um exame detalhado de motilidade ocular. Não faz sentido nenhum a gente operar um paciente portador de estrabismo sem que ele tenha sido submetido a uma avaliação criteriosa de motilidade ocular. A partir do momento lá na clínica, a gente encaminha para o momento que o departamento lá de estrabismo libera esse paciente para cirurgia refrativa, temos que avaliar realmente o que é que nós podemos beneficiar esse paciente. Aquele paciente, como o Rádio já comentou, aquele paciente que é portador lá de uma ambliopia em evolução, que não faz oclusão em hipótese alguma, é um candidato a gente avaliar a possibilidade de fazer correção no sentido de tentar evitar a progressão dessa ambliopia. Lembrar também o seguinte: a maioria dos pacientes estrábicos, eles são hipermétropes e a técnica que nós devemos utilizar é sempre o LASIK. O PRK em pacientes hipermétropes, os resultados são transitórios e muitas vezes pioram a qualidade de visão justamente pelo astigmatismo que a gente pode induzir lá pelo raio anular, típico do PRK em hipermetropias. Ou seja, pacientes hipermétropes, principalmente esses tratos, sempre nós vamos fazer a correção com LASIK, seja com pento ou com lâmpada. Okay? Outra coisa também é a gente avaliar a possibilidade, se esse paciente tem diplopia, se a fusão vai melhorar após o tratamento, porque naqueles casos em que não é submetido a uma avaliação criteriosa, eventualmente a gente pode causar um quadro de diplopia monocular
ou binocular, que pode atrapalhar muito a qualidade de visão dos pacientes. Mas lembrar também que não é um procedimento que é feito com frequência. Eu, particularmente, já operei muitos poucos pacientes portadores de estrabismo, porque realmente não é um nicho de mercado típico de cirurgia refrativa. Os pacientes que realmente se beneficiam de cirurgia refrativa são os míopes e os hipermétropes, présbitas ou quase présbitas. Ok? Então, vamos deixar o Renato para o final. Vou pedir o Claudio Cury para fazer os comentários dele. Ou nós vamos para as perguntas, e aí o Reinaldo faz os comentários finais aí. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Estão me vendo aí? Tá? Eu não sei se vai dar muito Vamos certo. lá então, Cláudio. Eu estou em Macapá, então a internet aqui está meio complicada. Bom, eu Nós também estamos te não ouvindo tenho, bem, Cláudio. Vai em eu também frente. não tenho experiência com pacientes estrábicos, mas o que eu queria apontar é o seguinte: o paciente hipermétrope já fica atento, né? Muitas vezes você está avaliando ele lá na consulta, ele está de óculos. Com óculos, ele fica orto. Depois você põe ele no Grins. Entre aspas, ele continua orto. E o Grins dificulta a sua visão do movimento ocular. Então, se por acaso ele tem um pequeno desvio, você não percebe. É difícil, às vezes, perceber. Então, tomar muito cuidado com isso. É hipermétrope, cuidado, né? É uma coisa básica. Mesmo quem não tem experiência tem que lembrar disso. E me chamou a atenção fazer cirurgia refrativa em criança. Não, quando você pensa na correção e que aquilo pode ajudar, porque a criança não aceita o tampão, parece muito bacana. Agora eu quero ver você colocar essa criança debaixo da maca, debaixo de luz, e fazer um laser, né? Um flap e fazer um laser. Então, pode ser uma coisa interessante, mas eu acho que a execuibilidade disso é pequena. Não estou dizendo que é impossível, mas é pequena. O tema é um tema interessante. Nós já tivemos uma aula com o doutor Eduardo, que eu achei excelente a aula quando nós tivemos com ele, porque ele nos dá uma revisão do estrabismo, né? Que vale para a vida e para as outras coisas de consultório, e associado também à cirurgia refrativa. Então, foi muito legal a aula dele. Então, o RAD teve um tema, na minha opinião, árido, e que ele abordou em 8 a 10 minutos. Então, foi bastante concentrado, a não ser que vocês tenham começado antes das 7h30. Então, parabéns pela concisão da apresentação. E era isso que eu tinha para comentar. Perfeito, Cláudio. Bem lembrado seus comentários aí com relação à parte prática de realmente não é fácil operar paciente adolescente. Naturalmente que isso varia de caso para caso. Mesmo jeito que tem paciente adolescente, criança, que a gente consegue fazer lá um crosslinking com certa facilidade, e alguns pacientes que simplesmente não se deixam examinar, quanto mais operar. O Pedro Paulo Reis é um dos poucos oftalmologistas, cirurgiões de Minas, que é estrabólogo e também realiza cirurgia refrativa. Então, nós, eventualmente, podemos convidar aí o Pedro Paulo aí para ter uma aula muito boa sobre cirurgia refrativa e estrabismo. Podemos convidá-lo mais para frente aí para ele fazer essa aula de novo aí para a gente. Acho que o Lucas está online? Acho que não, né? Vamos então para as Doutor Arnaldo, perguntas, pessoal. quando eu mencionei pacientes mais jovens, eu nem pensei nos adolescentes, não, tá? Eu pensei em crianças, infantil, Ah, criança, porque né? pensando em uma Eu, prevenção de particularmente, ambliopia. nunca operei crianças portadores de estrabismo. Já operei alguns adolescentes, não especificamente para estrabismo. A maioria dos adolescentes que operei com menos de idade
ele se enquadra naquela faixa de paciente que foi aprovado em algum exame para aeronáutica e muitas vezes presta prova para cadete da aeronáutica, para agulhas negras, é aprovado o exame e uma maioria deles são míopes e precisam resolver o problema da miopia antes de fazer o exame final lá. Eu te confesso que paciente criança portadora de estrabismo, eu nunca realizei nenhuma cirurgia refrativa nesse nicho aí de pacientes. A Belkisa, nossa colega lá de residência na Santa Casa, a doutora Belkisa Nassarara, que está em Goiânia, a tese de doutorado dela foi justamente cirurgia refrativa em crianças. Então, ela tem uma experiência muito grande nisso. Eventualmente, nós podemos até convidá-la para participar de uma aula com a gente, para ela poder fazer os comentários dela aí a respeito da experiência dela nessa área aí. Vamos para as perguntas, então. Eu vou chamar um por um. Eu gostaria da participação de todos. Vamos começar aqui com a doutora Maria Luísa. Boa noite, Maria Luísa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Vai lá, Ótima pode aula. Assunto difícil de ser abordado. Até pergunta difícil nesse tema de aula, mas eu queria só deixar registrado, da mesma forma que tem que ter uma ligação, né, com o glaucomatólogo e o cirurgião que vai fazer a cirurgia refrativa, eu acho que nessa situação também tem que ter uma ligação no estrabólogo com o cirurgião para ter um sucesso. E principalmente em casos de estrabismo em crianças, né? Porque as cirurgias refrativas a gente indica quando tem a estabilidade do grau e acima de 18 anos, aproximadamente. Mas pergunta por si eu não tenho, não. Parabéns, Raad. Perfeito, Maria Luísa. Vamos então para os comentários do doutor Rafael Oliveira, por favor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que o Rádio até já respondeu aí na aula dele. Seria sobre XT intermitente, que não é incomum, né, em paciente míope, e aí se era uma contraindicação, mas pelo que eu entendi da aula aí, não é, né? Não é uma contraindicação propriamente dita. Só tem que fazer os testes certinho, não é isso, Rádio? Sim, avaliar a fusão, a diplopia, tudo direitinho antes, mas contraindicação não é não. Não, beleza. Era isso mesmo. Ok, Só isso, Rafael. Então doutor. vamos passar para o outro Rafael, então. Rafael Salinas, boa noite. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Rádio. Parabéns aí pela aula. Como todos aí já comentaram, realmente é um tema bem complexo. Eu acho que a gente evita ao máximo operar esses pacientes estrábicos, né? E eu queria saber se, assim, operar um paciente estrábico é meio complicado, porque na triagem a gente já vai perceber que ele vai preferir que o estrabólogo faça o acompanhamento dele inicialmente. Mas já aconteceu com algum de vocês que já tem mais experiência de operar aquele paciente ali que tinha um ET acomodativo e não sabia, ou era muito pequeno, e aí depois da cirurgia acabar descompensando aquele desvio? Vocês Como me é que foi a ouviram? pergunta mesmo? Eu não entendi a dúvida. Faça, repete aí, por favor. Rafael, está cortando um pouco o seu som. Eu podia repetir a pergunta aí, por favor. Eu acho que saiu da sala, não? Não, ele Eu está não na eu sala. não A internet estou deve estar conseguindo ruim. ouvir o Rafael. Vocês Agora estão voltou. ouvindo aí? Estão me ouvindo? Está cortado. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Pronto, voltou. Eu perguntei se vocês já tiveram algum paciente que tem ou tinha um ET acomodativo Então, ou vamos lá, pequeno e não Rafael. Começa de novo, é porque a sabia. gente não conseguiu. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tinha começado novamente. Sim. Está cortando. Doutor Arnaldo, eu acho que é a sua internet que está um pouquinho ruim, que está bem atrasado o seu áudio. Eu estou te Pode ser ouvindo isso bem, eu também. Por estou isso te que eu ouvindo coloquei. bem agora. Tá nítido. Pode ir falando. Certinho. Vai em frente, Rafael. Eu queria saber se vocês tiveram algum paciente que tinha um ET acomodativo, não sabia que tinha ou era muito pequeno,
E aí, ao fazer a cirurgia, esse desvio descompensou. E o que é que foi feito por esse paciente? Alguém quer responder aí? Eu não consigo porque eu não tive. Isso aí é uma falha grave de avaliação do paciente. É um paciente hipermétrope que você não diagnostica um estrabismo, é uma falta de atenção muito grande, porque você vai examinar esse paciente também sem óculos. Então, o paciente muitas vezes já vem com história também de oclusão, de tratamento do estrabismo. Então, é muito difícil acontecer isso. Você operar um paciente com estrabismo, seja ele acomodativo, talvez o acomodativo pudesse ser mais fácil de ser negligenciado, porque com óculos ele corrige. Mas, assim, como você examina o paciente, quando ele chega, você vai tirar o óculos, vai tirar a lente de contato, você vai. Nesse exame, você consegue perceber o estrabismo acomodativo. É muito difícil você não perceber. E não perceber é uma falha grave. Então, também nunca tive, não. E aqueles pacientes que já operaram de estrabismo na infância, não tem muitas informações sobre. Eu já tive um paciente assim, não soube dizer do que é que operou, se era ET, XT, quando que foi. Tem alguma coisa diferente que a gente deve fazer na avaliação pré-operatória dele? Sim, é fundamental que você faça um exame de motilidade. Você tem que responder a uma pergunta que é a mais importante. Esse paciente tem fusão ou ele tem uma correspondência retiniana anômala? Se ele não tiver fusão, a grande maioria dos casos não tem indicação, porque esse paciente tem uma visão monocular. Tá certo? Você só deve fazer. Como é que você sabe se esse paciente. Bom, você vai testar a estereopsia dele, saber quantos segundos de arco ele tem de estereopsia. E você pode também, muitas vezes você vai perceber que você põe uma lente de contato no olho que você tem, que é o olho dominado, muitas vezes esse paciente tem supressão. Porque o estrabismo é muito comum, principalmente o ET, levar a uma supressão para evitar a diplopia. Se você trata esse paciente, corrige esse estrabismo, faz a cirurgia refrativa, esse paciente não vai sequer notar o benefício, porque ele tem um olho fixador, que é um olho monocular. Então, é muito importante, principalmente altas anisometropias, a gente tem aquela tendência, né? O paciente tem a -8 e plano, ou vai ficar ótimo. Ele vai operar e não vai perceber a diferença. E o que é pior, se esse paciente, por exemplo, você deixar ele métrope e ele tiver um pouquinho que seja de fusão, ele pode começar a ter diplopia. Então, é importante o paciente que tem estrabismo, esse paciente você tem que ver se ele tem fusão, se ele tem visão binocular. Se não tiver visão binocular, só teria uma situação que o paciente poderia se beneficiar da cirurgia. Seria um paciente que tem, por exemplo, uma alta anisometropia e esse paciente é presbita. Se você fizer um teste de lente de contato com ele e ele tiver uma visão para perto boa desse olho, embora ele tenha supressão à distância, você pode fazer uma báscula nele. Aí deixa esse paciente com -2, alguma coisa assim, e esse paciente vai usar esse olho, em vez de chegar muito pertinho do rosto para poder conseguir enxergar com esse olho, ele vai ter uma visão mais confortável. Mas na maioria dos casos, se você tem visão monocular, ou seja, não tem fusão, então, evidentemente que não tem indicação a cirurgia. Ok? Entenderam o que eu falei? Entendi. Mais alguém quer fazer algum Perfeito. Reinaldo, comentário está aí? faltando o doutor Vinícius. Vamos convidar vamos o lá. doutor Vinícius Flávio agora para fazer os comentários. Isso. Boa noite. Boa noite. Parabenizar o Rádio pela aula. Achei bem objetivo, assim, tocando nos pontos principais. Eu fiquei com dúvida nesse artigo que falou sobre a cirurgia refrativa em menores de 9 anos. Eu não sei se eu perdi a parte que foi citada. Normalmente eles fazem estática total ou eles corrigem essa anisometropia e deixam semelhante ao olho, que
não tem, que o olho tem um grau mais baixo? Deixa eu ver. Rad, Tô aqui. então responde. Você que estudou esse assunto aí. Sim, eu tô só voltando aqui na coisa do artigo, peraí. Perdi. Olha, não lembro específico do artigo, eu vou até reler depois, mas a princípio total. Mas eu vou ler de novo, vou pegar essa parte que fala aí, só para a gente ter certeza, dos menores de 9 anos. A pergunta é se no estrabismo acomodativo você faz a correção total da hipermetropia? Isso. Veja bem, o grande problema que acontece muitas vezes é o paciente ser operado de hipermetropia, de hipermetropia no estrabismo acomodativo, e ele, depois da cirurgia, ele mantém um ET residual que o paciente fica muito insatisfeito, porque ele não tinha com óculos. E qual que é a razão? A razão, muitas vezes, é que você não fez uma cicloplegia adequada. Então, esse paciente não pode ter resíduo hipermetrópico. Você tem que fazer a maior hipermetropia, não é a que ele acha melhor, não é o 20/20 que ele gosta mais, é a maior hipermetropia possível que ele mantém 20/20. Porque com pouco que ele acomodar, ele principalmente para perto, esses pacientes têm uma relação de acomodação-convergência muito acima da acomodação. Então, esse paciente tem uma tendência de fazer o ET, de voltar a ter o ET, principalmente para perto. Ele pode ter o ET linha no pós-operatório e não ficar satisfeito. Então, fazer uma cicloplegia muito bem feita e corrigir o máximo de hipermetropia que ela aceitar. Sempre é total, né? Total, sempre é total, mas lembrando que se ele tiver, vamos dizer, mais 5, ele tem 20/20. Mais 5,5, ele tem 20/20, mas ele prefere mais 5. Corrija mais 5,5. Quanto menos resíduo esse paciente tiver, mais chance tem desse paciente se manter ortofórico. Alguém quer fazer mais algum comentário? Isso aí foi Só também foi deixei uma boa de chamar pergunta. alguém aí. Todo mundo comentou. Alguém gostaria de fazer algum comentário adicional? Todos já comentaram. É, Quem Isso aí quer foi uma boa comentar, pergunta, perguntar mais porque alguma é coisa? uma coisa que você vai ter que. Imagine que você está com um paciente que você não vai fazer cirurgia refrativa. Como é que você vai abordar esse paciente? É um paciente jovem, né? Abaixo de 9 anos. Você tem que corrigir tudo, no mínimo, você tem que corrigir tudo. É como se fosse um óculos, só que você está fazendo uma cirurgia porque ele não, por algum motivo, ele não aceitou o óculos, não aceitou o tampão. Então, é importante isso aí que o doutor Reinaldo falou de corrigir tudo, tem que ser a cicloplegia bem feita. Não pode ser meia boca. É um ciclopentolato mais 2 de midriacil, e no mínimo. E não passar muito do tempo para fazer o exame. Nem fazer muito precoce, muito rápido, para poder andar rápido, e nem demorar demais, porque você já começa a perder os efeitos da cicloplegia. E, de novo, operar um paciente abaixo de 9 anos. Não deve ser muito fácil, não. Ok. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum Reinaldo, comentário? então, seus comentários finais. Acho que todo mundo já comentou. Bom, eu não sei se você sabe, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já fui estrabólogo. Quando eu trabalhava no Estado, eu operava crianças de tudo quanto é lugar. Eu operava todo dia. Eu operava lá no Madre Teresa e era uma absurda a quantidade de criança que eu operava. Então, eu sempre gostei muito desse assunto e sempre tive uma experiência muito boa com o estrabismo nesse período que eu trabalhei no Estado. Muito bem. Então, vamos lá. Agora é o seguinte, Rad, eu não gostei da sua apresentação, porque você partiu do princípio que todo mundo já conhece o assunto. Você citou, você fez uma citação
mas não fez nenhum comentário sobre as suas citações. Então, quando a gente fala de um assunto que é meio árido, que ele não é intuitivo, a gente tem que dar uma explicação para que a plateia possa usufruir o máximo da sua aula. Entendeu? Então, você citou tudo que deveria ser citado, mas você não explicou o porquê, ou porquê sim, ou porquê não. Então, eu acho que nesse aspecto aí ficou devendo um pouco, tá bom? Lembrando que toda crítica que a gente faz é uma crítica construtiva, para que a gente possa estar sempre melhorando. Esse é o objetivo que a gente sempre tem em relação a vocês. Bom, em relação ao ET parcialmente acomodativo, isso caberia uma longa explanação. Para começar, o seguinte, a indicação da cirurgia no ET parcialmente acomodativo, da cirurgia refrativa, aqui cabe a seguinte ponderação. Qual que é o ângulo em dioptrias prismáticas desse desvio residual? O paciente, às vezes, ele tem, sem correção, 50 dioptrias prismáticas, um ET muito importante. Mas ele tem 20 dioptrias prismáticas sem correção, ou melhor, com a correção. Então, veja bem, se ele tem 50, cai para 20, já melhorou muito, mas esse 20 pode dar uma estética muito ruim. Então, o que é o mais indicado nessa situação? Se você não tem uma boa estética no estrabismo parcialmente acomodativo, você vai indicar primeiro a cirurgia do estrabismo. E aquilo que não for corrigido, lembrar que você não pode corrigir o desvio total, principalmente se esse paciente precisar de óculos, com uma hipermetropia alta, porque senão ele pode desenvolver um XT. Então, você vai fazer um planejamento para corrigir aquela quantidade de grau de desvio prismático que não foi corrigido pela hipermetropia, e o resíduo que ficar, depois você corrige com a cirurgia refrativa. Porque se você fizer a cirurgia refrativa e ele continuar com ET, aí você vai ter um problema. Corrigir um desvio pequeno é mais difícil que corrigir um desvio grande. Você pode desenvolver um XT por uma hipercorreção cirúrgica. E se você faz antes, você pode corrigir esse ET residual com a correção necessária para manter a ortoforia. Entenderam o que eu falei? Isso Eu me perdi um pouquinho, professor. Pode falar de novo? Pode. Veja bem, o paciente tem um estrabismo, um ET muito grande sem correção. Quando você corrige com a estática total, ele ainda tem um estrabismo menor, mas ele não está alinhado. Ele ainda tem um pouquinho de estrabismo. Ele estava assim, agora ele está assim, ó. Mas essa estética não é boa. Então, esse paciente vai reclamar, porque antes ele tinha o óculos, de certa forma, ele disfarça um pouco o estrabismo. Porque a armação ali, lente, reflexo e tudo, quando você tira o óculos, o estrabismo fica mais evidente. Então, o paciente começa a reclamar, depois da cirurgia refrativa, porque agora todo mundo está notando que ele tem um olho torto. E corrigir um resíduo, vamos dizer, como ele ficou sem acomodação, com a parte não acomodativa era pequena, você vai ter uma dificuldade cirúrgica. Você pode corrigir mais do que esse pequeno desvio. E esse paciente desenvolveu um XT, que seria uma tragédia, porque você não pode usar uma lente negativa. Esse paciente é hipermétrope. Olha que situação que você criou. Então, primeiro faz a correção do estrabismo. Lembrando que se ele é parcialmente acomodativo, você não vai fazer a correção total do estrabismo, porque se ele precisar de óculos para poder ter uma visão normal, ele pode entrar em XT. Então, você tem que corrigir parte do estrabismo que ele tem e o restante que ficar, você corrige com óculos. E se você depois for fazer a cirurgia, a quantidade de grau que você vai corrigir é aquela que é necessária para manter a ortoforia. Ficou claro agora? Então, quando o senhor fala de corrigir o estrabismo, nós estamos falando realmente de fazer a cirurgia de avanço ou recuo muscular. Sim, você tem que fazer primeiro essa cirurgia, pois o estrabismo ele é parcialmente acomodativo, então você tem que saber quanto que é o grau de desvio. Ah, mas o desvio ficou 5 dioptrias prismáticas. Aí não é problema, porque se não dá esteticamente, um estrabismo muito pequeno, ele dá um olhar até mais simpático. É interessante isso. Não sei se vocês já perceberam.
As pessoas, às vezes, que têm um olhar assim, cativante, às vezes tem um pequeno estrabismo, pequeno, 5 graus, 10 graus, um pouquinho. Dá um olhar assim um pouco mais, não posso dizer, mais interessante. É um olhar mais agradável. Se olhar uma pessoa que tem um estrabismo muito pequeno, a percepção do olhar é diferente. É um olhar assim mais profundo, não sei, mas ele é interessante. Bom, então, nesses casos de astigmatismo parcialmente acomodativo, eu não concordo com o que você falou. Você falou que tinha indicação. Eu acho que não. Você primeiro trata, evidente, você vai ter que fazer a correção do estrabismo, se o residual, que não é acomodativo, ele dá uma estética insatisfatória. Então, você vai corrigir primeiro o estrabismo. Quanto que ele tem de hipermetropia? Ele tem mais 8. Evidentemente, você não vai corrigir mais 8 na córnea. Mas quanto que ele, quando você passa mais 5, por exemplo, quanto que ele tem de desvio residual? É esse que você vai corrigir. E o restante, você vai corrigir ou com óculos ou com a cirurgia refrativa, se for interesse do paciente. Ficou claro agora? Cláudio? Ok. Alguém mais Agora, ficou alguma dúvida sobre isso? Isso é muito importante. Eu estava só me confundindo com a correção, correção refrativa e correção do estrabismo, Ah, né? não, A gente usa corrigir uma primeiro o palavra, estrabismo. não, Corrigir primeiro o estrabismo. dependendo do Depois, exemplo, a gente usa a mesma palavra de correção, mas é correção de grau e correção de estrabismo. Aí que eu me confundi um pouquinho, mas tá ótimo. primeiro, então, a correção do estrabismo, né? E considerando que esse paciente depois vai ter que corrigir a acuidade visual com óculos ou com cirurgia. Então, você corrige aquilo que não foi corrigido com o óculos e o restante você corrige com o óculos ou com a cirurgia refrativa. Evidentemente que você pode corrigir um pouco mais, vamos dizer, ficou sem corrigir, com a correção, ele tem sem correção 50. E com a correção ótica, ele tem, vamos dizer, 20. Você corrige, faz um planejamento para corrigir 30. Por quê? Porque você vai fazer uma hipocorreção para que ele fique ortofórico. Então, vai depender da quantidade de hipermetropia, porque você sabe que esse paciente depois vai precisar de óculos. Muito bem. Outra coisa que também é muito importante... Oi? Não, pô, vai em frente. Depois eu comento. Como é que é? Vai em frente. Então, se for indicada cirurgia de estrabismo, sempre antes da cirurgia refrativa. Tá? Não faça depois. Porque mais precisa a cirurgia refrativa do que a cirurgia do estrabismo. E aquele residual que ficou a mais ou a menos, você vai corrigir alterando a correção hipermetrópica. Muito bem. A gente tem como conduta, realmente, evitar o astigmatismo a hipermetropias acima de 5. Porém, se esse paciente ele tem uma ceratometria muito baixa, esse paciente ele pode, às vezes, você até corrigir um pouco mais se o objetivo for corrigir o estrabismo. Porque se, por exemplo, esse paciente tem um estrabismo totalmente acomodativo e ele precisa de uma correção de mais 6, ele tem uma córnea lá de 39, de repente você vai ultrapassar um pouco esse limite, porque ele tem uma córnea muito plana e o objetivo seu é corrigir o estrabismo. Agora, sempre lembrar a família, lembrar a criança que, se houver uma progressão da hipermetropia ou se houver uma regressão do efeito, principalmente nessas correções maiores, pode ser necessário um óculos, não para a pessoa enxergar bem, mas para poder manter o olhar ortofórico. Tá certo? Isso no estrabismo totalmente acomodativo. Então, outra coisa, quando você falou de exotropia, você não fez assim muitos comentários, mas é importante o seguinte, a exotropia ela é menos ambliogênica do que
que é a esotropia. E por isso mesmo, na esotropia é mais comum você ter fusão, alguma fusão, do que na esotropia. Então é o seguinte, se tiver uma esotropia importante no paciente hipermétrope, você tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer a correção dessa hipermetropia, você vai aumentar essa esotropia, porque ao acomodar, esse paciente reduz o ângulo de desvio da esotropia. Então, aqui nesse caso, se a esotropia é importante, também faça primeiro a correção do estrabismo, mas não corrija a hipermetropia apenas, porque você vai aumentar o ângulo do desvio. Ok? Se não tiver fusão... Reinaldo. Oi? Não, vai em frente, pode concluir. Se não tiver fusão, você tem uma esotropia ou uma exotropia. Não tem fusão, esse paciente tem uma visão monocular. Você vai corrigir aquele grau e ele não vai usar aquele olho, porque esse paciente é monocular. Não traz nenhum benefício para ele a cirurgia. Zero de benefício. E mais, se ele tiver um olho seco, se ele, por acaso, você melhorar vamos dizer, a correção dele, e ele tiver uma visão razoável, apesar dele não usar a visão binocular, ele não tem fusão, esse paciente pode ter depois uma diplopia. Porque é mais fácil, às vezes, quando o paciente está hemétrope, é mais fácil quando ele está, por exemplo, fazendo uma acomodação, ele quer olhar de perto, ele reduz o ângulo do desvio, esse paciente pode começar a ter uma confusão ou uma diplopia, porque ele agora está tentando focar com aquele olho, que era um olho que ele não focava antes, porque ele já tinha essa perda de fusão. Então tem que tomar muito cuidado para não criar problema para o paciente. Eu tenho casos assim. O paciente fez uma cirurgia refrativa, tirou o estrabismo e descompensou o estrabismo. O paciente ficou muito insatisfeito. Por quê? Primeiro que não teve melhora da visão e ele passou a ser sintomático. Olha que encrenca. Bom, crianças, a única indicação que eu vejo para fazer uma cirurgia, com todas as dificuldades técnicas que o Cláudio abordou, é quando você tem, por exemplo, o objetivo de tratar ou de evitar uma ambliopia. Mas eu vejo isso com muita dificuldade, realmente. Eu acho que tem outras alternativas para você corrigir e impedir uma ambliopia, que é a oclusão, né? Então, a oclusão ou a penalização, que você pode fazer. E dessa forma você pode evitar uma ambliopia. Eu vejo também uma certa ressalva essa questão de operar a criança pela dificuldade técnica. É muito complicado. A criança mexe na hora e tudo, qualquer coisa, e você está fazendo LASIK. Põe o bléfaro, quando põe o bléfaro e põe a pressão do microcerato, mesmo com fento, essa criança pode mexer, pode querer apertar o olho, pode... Tem uma série de inconvenientes aí que pode complicar a cirurgia. Uma outra questão também que é importante é quando você tem, por exemplo, um paciente que desenvolve um estrabismo já adulto, frequentemente associado a alguma lesão isquêmica cerebral. São esses pacientes que têm acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios. Isso ali, frequentemente, ele vai desenvolver um XT, é o mais comum, é o XT, e esse paciente vai ter, durante esse período de XT, ele vai ter uma diplopia, que era um paciente que tinha fusão normal. Então, nesses casos, gente, não há nenhuma indicação de cirurgia refrativa. Você tem o grande problema desse paciente é conviver com a diplopia. E o que a gente faz nesses casos não é a cirurgia de estrabismo. A gente espera algum tempo, porque em alguns meses esse estrabismo pode voltar à motilidade normal. Um dia o paciente amanhece sem diplopia. Então, tomar muito cuidado nesses casos, não tem indicação. É cuidar de ver a questão do XT que ele desenvolveu, ou do ET, que é mais raro. Tá? Então, nesse caso, não tem indicação de cirurgia refrativa, porque o problema maior desse paciente não é o grau, é a diplopia. Bom, lembrando que diplopia monocular, ela é mais frequente quando você faz um LASIK e que você tem, por exemplo, um buttonhole, ou você tem um flap muito fino,
que você tem alguma complicação no eixo visual. Esse paciente não consegue fundir uma imagem nítida no olho que foi operado e no outro que tem uma visão embaçada. O nosso cérebro não aprendeu a fundir imagens diferentes. Então, ele vai começar a ter uma percepção de diplopia. E isso é uma complicação séria. Coincidentemente, eu recebi uma paciente, eu acho que já apresentei esse caso para vocês. Uma paciente, inclusive, da Belquis, nós citamos ela agora, que eu acho que é a maior autoridade em cirurgia refrativa em crianças. E a Belquis teve um caso lá de um paciente que possivelmente era um herpes. Ela tratou de herpes, não melhorou, ela pegou, fez a amputação do flap. Mas essa paciente, como tinha uma opacidade e a córnea ficou muito irregular, ela passou a ter uma diplopia. E ela já vinha com essa diplopia há alguns anos, ou seja, não ia melhorar com o tempo. E eu falei com ela, ó, a solução pode achar estranho, mas eu tenho uma solução para essa diplopia. E ela era extremamente desconfortável com a diplopia. Ela não gostava de usar tampão. Então, ela criou o hábito de tampar o olho que tinha o problema. Mas isso também não é uma solução. Lembrar que o orbicular, gente, é um músculo de contração fásica. É um músculo que tem pouca mioglobina, chamado músculo branco. Diferente dos músculos posturais, que são músculos de alto teor de mioglobina, são chamados aqueles músculos de contração tônica. Quando você faz um músculo que deve se contrair e abrir, ficar o tempo todo contraído, você gera uma fadiga, porque esse músculo não tem muita mioglobina. Então, você vai levar a uma fadiga, ácido lático, cefaleia, dor ocular, etc, etc. Então, esses casos, o que eu fiz com essa paciente? Uma paciente já idosa. Eu falei com ela assim, a senhora gostaria de usar, eu sei que a senhora não gostaria, mas a senhora se submeteria a um teste de lente de contato para a gente ver como que ficaria? Eu peguei uma lente de teste lá, não era nem no grau dela, porque eu queria ver primeiro se ela ia ter algum benefício. Quando eu coloquei a lente nessa paciente, essa paciente chorou. Porque depois de muitos anos, essa paciente não tinha mais diplopia. Ou seja, a solução dela, certamente seria o que o Cláudio faria, foi uma lente de contato rígida num olho só, no olho que tinha amputação do flap, e essa paciente, eu já apresentei esse caso para vocês, ficou extremamente feliz e usa a lente de contato sem nenhuma queixa, porque a queixa da diplopia, gente, é insuportável. Só quem tem diplopia sabe o tanto que uma diplopia compromete a qualidade de vida de uma pessoa. Bom, outra coisa que é muito importante também é o seguinte, quando você tem um paciente com distúrbio da função da motilidade ocular, se você tem dúvida se justifica a cirurgia ou não, faça um teste com lente de contato. Mas, nesse caso, é importante que você coloque a lente de contato naquele grau certinho que você vai operar ou está planejando operar. Peça essa lente ao laboratório, você não tem lá na sua caixa de teste, peça a lente e marque com o paciente para fazer um teste de lente. E manda o paciente para casa, fazer um dia de trabalho normal, para ver se ele vai se beneficiar. Se ele não vai se beneficiar, gente, com a lente, ele não vai se beneficiar com a cirurgia. Então, nesse caso, é melhor não operar. Porque além de ele não sentir benefício, ele pode reclamar de eventuais complicações, como principalmente o olho seco. Bom, outra coisa também que é muito importante, voltando lá ao estrabismo hipermetrópico, acho que eu já falei com vocês, ao acomodativo, você tem que fazer uma cicloplegia muito rigorosa. Porque um pouquinho de hipermetropia que você não corrigir, você vai deixar um resíduo e vai criar esse problema do desvio residual, que às vezes já teria que ser feito uma cirurgia. E a precisão da cirurgia do estrabismo é menor que a refrativa. Por isso, nesses casos, se tiver dúvida, é melhor fazer primeiro a cirurgia do estrabismo. Então, só para complementar, só para completar, altas hipermetropias, ou altas anisometropias, só se justifica se esse paciente, evidentemente, não tem fusão, né? Se não tem fusão, só se justifica se esse paciente tolerar uma báscula. Você põe esse olho, por exemplo, -8 e
pôr uma lente de -6 e ver se ele acha que a visão ficou melhor. Se ele tiver confusão, tiver diplopia, porque ele tem um pouco de fusão, já que a miopia é menos ambliogênica, então tem mais chance de manter algum grau de fusão, esse paciente não deve ser operado. Porque, às vezes, o paciente tem 8, mas na fase de maturação do sistema nervoso, da plasticidade neural, esse paciente tinha uma baixa miopia. E tendo uma baixa miopia, ele muitas vezes ele consegue manter a fusão, porque às vezes a miopia vai aumentando com a idade. Mas se naquela fase, até os 4, 5, 6 anos, tinha uma baixa miopia, é possível que ele tenha fusão. E quando você corrigir, você tem que ver se ele vai sentir conforto em fazer essa correção parcial para perto. Tá certo? Se ele tiver uma boa fusão, aí você pode até considerar a possibilidade da correção para longe, para deixar ele metro. Mas se for presbita, considere a possibilidade de uma báscula. Tudo isso usando primeiro um teste de lente de contato. Tá? E só para completar, hoje apareceu um caso que vai virar uma aula. Eu gostaria que vocês me dessem essa resposta amanhã. Veja a seguinte situação. Paciente de 65 anos veio para cirurgia de catarata. Ou melhor, essa paciente, eu já tratava dessa paciente há algum tempo atrás. Não, como é que foi a história? Não, eu já tinha operado essa paciente. Foi isso. Eu tinha operado essa paciente há muitos anos. LASIK. Tá? Vai vendo. Essa paciente estava muito bem, a visão muito boa, até que ela começou a desenvolver uma catarata. Aí me procurou para operar a catarata. Só que, nesse meio tempo de muitos anos, eu operei ela em 2008, eu acho. O que aconteceu? Essa paciente desenvolveu um pterígio nesse olho esquerdo, que era o olho pior, com um astigmatismo alto e uma córnea mais irregular. O que eu falei com ela? Você vai fazer o seguinte, você vai primeiro operar esse pterígio. Vamos esperar cicatrizar, vai melhorar a sua córnea vai ficar mais regular, e aí nós vamos ter condições de fazer um cálculo da lente para corrigir, já que já tinha um outro fator para dificultar o cálculo, que era a cirurgia refrativa. Eu não queria uma córnea irregular causada pelo pterígio. Ela fez a cirurgia de pterígio como uma profissional excelente, usou enxerto, usou cola, tudo da melhor qualidade para poder fazer uma boa recuperação. Resultado, essa paciente me procurou hoje para marcar a cirurgia de catarata. Só que o pterígio deixou nessa paciente uma opacidade e uma irregularidade corneana maior que ela tinha antes do pterígio, antes de operar o pterígio. Então eu pergunto a vocês, o que vocês vão fazer com essa paciente agora? Uma opacidade importante, uma visão de 0,2, uma catarata que não é uma catarata importante. A catarata é a mesma densidade nos dois olhos, o outro olhar tem uma visão de 0,7. Alguém quer fazer alguma elucubração aí para que poderia fazer nesse caso? Acho que um teste de lente rígida aí para tentar corrigir a superfície, uma das primeiras opções. Eu faria o mesmo como opção inicial. Isso seria uma boa opção. Eu falei com ela. O problema é que essa paciente, eu fiz nela um pinhole, e o pinhole não deu uma melhora significativa da visão, porque a opacidade é central. Então, provavelmente, e como é uma paciente que provavelmente não vai usar lente de contato, até porque ela tem a visão boa do outro olho, pelo menos razoável, ela quer melhorar a visão desse olho, mas considerando que tem uma visão boa do outro olho, eu acho que ela vai acabar não usando a lente. Mas o teste de lente seria viável para a gente ver a visão potencial. Correto? Então, um OCT para ver a profundidade, para ver se cabe um PRK, alguma coisa. Para conseguir melhorar. Ela é métrope. O que ela tem é um astigmatismo irregular causado pela a córnea. É muito irregular. A córnea tem uma área vermelha e outra área azul. Mas assim, bem no centro. É até interessante. É uma área normal e uma área totalmente plana onde tem essa opacidade. Porque, na verdade, fica azul, já expliquei para vocês,
pela opacidade, e não porque ela está plana. É uma astigmatismo irregular que não melhora com nada com óculos, nem com pinhole. Fazer o que com essa paciente? É métrope. Ou seja, ela estava muito feliz, com a visão muito boa, até tirar o pterígio. Olha que situação. E ela Ô, tem Reinaldo, consciência disso. mas Pois não. ela estava com visão boa no olho do pterígio e agora o olho ficou ruim? Não, a visão já era ruim. Ela precisava de operar a catarata. Ah, Porém, a visão piorou em relação ao que estava antes. Porque antes ela tinha uma córnea razoavelmente regular. Tinha uma deformidade causada pelo pterígio. Como era um pterígio muito grande, sintomático, estava na área central, eu falei com ela, vou operar a catarata com esse pterígio aí, provavelmente vai ser pior tirar o pterígio depois da cirurgia. Você pode induzir um grau qualquer e dificultar depois a visão dessa paciente. Eu optei por fazer a cirurgia do pterígio primeiro. Só que com essa irregularidade de córnea, ela piorou muito a visão dela. A visão dela que era 0,4, 0,5, mais ou menos igual ao outro olho, ela agora está com 0,2 e uma visão de péssima qualidade. tá. Tem quanto tempo da cirurgia do pterígio? Qual que era o cilindro antes e agora, mais ou menos, o senhor lembra? Não, a córnea ela é irregular, não aceita nenhuma refração. Ela era, mesmo com o pterígio, na verdade é o seguinte, o pterígio, ele estava causando uma dificuldade porque ele era central. Então, por isso até que a opacidade também, depois da retirada do pterígio, era central também. O grande problema é que, provavelmente, a córnea tinha alguma área central que não estava deformada. Com a retirada do pterígio, deu uma cicatriz ali, muito densa e que atrapalhou mais a visão dela. Doutor, eu tirei essa carninha agora, o olho parou de ficar vermelho, mas não estou enxergando nada. Olha que Tá. situação. O que que eu ia imaginar? Essa aí não é fácil, não. Ó, vou imaginar aqui, vamos elocubrar também, tá? Porque se é Ok. difícil para o senhor, imagina para nós. Se tiver pouco tempo, eu ia esperar mais tempo, deixar ela ali com um corticoidezinho, né? Talvez uma losartana, que eu não sei se losartana serve para esses casos. E se Seria. fosse pouco tempo. Não, já tem mais do que 6 meses de pterígio realizado, não iria melhorar muito, não. Eu faria. Talvez eu fizesse uma coisa assim, vou falar uma doideira aqui. Ela fez LASIK, não foi? Foi. O flap era profundo? Eu não fiz um ACT ainda não. Mas a gente usava, na época, usava o microcerato. Eu não sei, esse aí deve ter sido com o Hansatome. Que foi, nós tivemos primeiro o ACS, depois o Hansatome e depois o XP. Eu estou achando que esse aí foi feito com o Hansatome. O Hansatome tem duas plataformas, como o XP, 120 e 140. Eu Eu usava pensei, de rotina 140 quando era uma córnea grossa. Uma córnea mais fina eu usava 120. Eu não me lembro esses detalhes da cirurgia. não. Então, mas assim, não é um flap fino, não. Deve ser o Então 140, que era o acabou, né? padrão que eu usava. Oi? Eu pensei aqui, sei lá, ó, ou faz a cirurgia de catarata porque alguma coisa vai melhorar, mais um teste de lente depois, ou simplesmente amputa esse flap. Também eu pensei nessa possibilidade. Então, o que eu estou pensando fazer? Vê se vocês concordam. Eu não estou preocupado dela ser metro, porque isso vai mudar com a cirurgia de catarata. Então, o que eu estou pensando fazer? Eu estou pensando fazer um PTK, que na verdade eu vou estar tirando praticamente o flap, PTK profundo, porque ela tem uma córnea muito espessa. Fazer um PTK para ver se eu consigo regularizar essa córnea. Ela vai ficar hipermétrope, evidente. Mas não há problema. Eu vou olhando, o que eu faço? Eu faço lá, tiro 70 micra e vou lá na lâmpada de fenda e vejo. Tirou, limpou? Beleza. Não limpou? Levo lá dentro de novo, seco, faço mais umas 50 micra. Eu vou ver quanto que eu posso tirar. Provavelmente nisso aí, eu devo tirar quase que o flap todo.
Agora, se eu não conseguir tirar tudo, que é muito profundo, uma segunda alternativa seria dissecar o flap e levantar esse flap e deixar ela sem o flap. O que vai acontecer? Você vai aplanar mais essa córnea, vai induzir mais hipermetropia, mas se essa córnea ficar regular, a gente corrige depois com a lente intraocular. Ok? Você faria alguma coisa diferente aí, Arnaldo? Reinaldo, praticamente esgotou o assunto. A única coisa que eu quero te lembrar é o seguinte: o Ransatome ele fazia 140 e 160, o XP fazia 120 e 140. Ou seja, o Tá. Ransatome ele fazia o mais profundo do Ransatome era 160. Então eu Nós fazia de compramos rotina o 140, XP, exato, nós compramos o XP justamente para ficar livre desse flap grosso de 160, que realmente era muito profundo. Esse caso é um caso complicado e realmente é o tal negócio, né? Você indicou aí a remoção do pterígio na melhor das intenções e o resultado não foi esperado. Então, é paciência, né? Mas é aquela história que eu falo com vocês. Quando a gente Cristalino quando a é gente tem uma boa N3, relação N4. médico-paciente, o paciente aceita o mau resultado, desde que você mantenha a transparência, a sinceridade, você não queira enrolar, e fala com o paciente da sua frustração. Eu falei com ela assim, dona Olga, o que eu fui fazer com a senhora? Estou arrependido de ter deixado essa pelinha aí. Não, doutor, tinha que tirar mesmo, estava irritando demais meu olho, não sei o quê. Ou seja, quando você é sincero, o paciente é solidário com você. E Agora, se você, certamente não, isso aí é o olho da senhora que reagiu mal, então a culpa na paciente aí. O paciente já não está enxergando e você, em vez de ser solidário, você faz aquilo que é a pior coisa que o paciente quer escutar, que é você pôr a culpa nele. Não, eu faço, já fiz isso muitas vezes, provavelmente quem fez a nunca deu cirurgia foi problema. alguém da sua equipe lá Quer dizer, também, né? você fica Então, se fica eximindo pior e ainda ainda, pôr a né? culpa no paciente. Aí você arrasa a relação médico-paciente. Dona Olga, que trem danado, sua cirurgia do pterígio ficou... E ela ficou satisfeita com a cirurgia do pterígio, porque o olho dela vivia pegando fogo. O olho dela tá clarinha, a cirurgia foi muito bem feita. Mas tá aquela porcaria de uma opacidade lá, bem central. Esse caso vai virar uma aulinha quando nós vamos falar de Isso, amanhã nós laser vamos discutir com pós-opacidade. detalhe. É. Exato. Lembrando, Eu... pessoal, que Ah, quinta-feira é feriado e a nossa aula, excepcionalmente, essa semana vai ser amanhã. Mas eu estou perfeito. ansioso amanhã para chegar amanhã para você me falar como é que você vai resolver esse abacaxi. Essa paciente foi Alguém lá gostaria? hoje. E outra coisa, Aham. eu nunca, eu sempre falo com vocês. E o que eu falo com vocês é o que eu faço. Por isso que eu estou achando muito bom os fellows me acompanharem no consultório, para eles verem o pré, o pé e o pós. Para eles verem como que é a realidade. Não é montar uma aula bonita. Não, eles vê o pós-operatório junto comigo. Então, isso está sendo muito proveitoso. Agora, eu falei com ela das possibilidades, mas eu sempre dou tempo para o paciente, eu nunca gosto de operar, pegar o paciente do susto. Tá certo? Porque naquele negócio, naquele afã de resolver, o paciente às vezes aceita, mas não está com a cabeça muito boa, não conversa com a família. Não, deixa o paciente resolver, está com esse negócio há mais de 6 meses. Vai lá, só na conversa e tal. Se tiver alguma pessoa, um filho, qualquer coisa que queira tirar uma dúvida, manda ele vir cá. Manda ele ligar, não. Manda ele vir cá. Porque o filho que está interessado no paciente, ele vem na consulta. O filho que está só querendo fazer média com a mãe para matar a curiosidade, ele liga. Então, eu não aceito isso. O paciente, quando... eu sou filho da fulano de tal. Ah, tá, então tudo bem. Que dia que o senhor pode vir aqui que eu quero conversar diretamente com o senhor? Ah, é muito difícil para mim vir, não sei o quê e tal. Bom, então quando o senhor vier aqui, a gente tira suas dúvidas. Porque pelo telefone eu acho que não é a melhor forma. E não dou essa chance para ele ficar fazendo médico, porque às vezes a mãe está do lado, ele está vendendo como se ele tivesse preocupado com a mãe. Não está coisa nenhuma. Está fazendo média com a mãe e me usando. Então eu não vou aceitar isso. Se ele quer saber alguma coisa, venha à consulta, pode vir, encher a sala de filho. Eu vou conversar numa boa com todo mundo. Mas eu não fico conversando com pessoas do telefone só para poder a pessoa ficar fazendo média lá com o paciente. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Amanhã, então, amanhã eu vou apresentar para vocês alguns casos de estrabismo e também casos que não deveriam ter sido operados.
que chegaram para me reclamar da cirurgia, porque não deviam ter sido operados. Então, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei com vocês hoje nessas breves observações aí. Combinado? Perfeito. Falou, Obrigado, gente. Reinaldo. Cláudio, então amanhã Obrigado, estamos Raul. juntos aqui. Arnaldo, amanhã então, gente, Boa às noite a 7h30. Amanhã, às 7h30, estamos juntos aqui. Combinado, obrigado. Ó, Arnaldo, agora torcer pro Galo, hein? Exato. Boa noite. Boa noite, pessoal. Falou, gente. Até Boa amanhã. noite. Boa noite. Até mais, gente.